Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 37 da terceira temporada. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Rodrigo Balbino. E é uma benção anunciar o episódio de hoje, porque, mano, só os dois mais inteligentes do episódio de hoje. Que paz tá aqui. Que paz, não tem a voz chata do Gabriel, não tem o Marcos irritando, né? Uma maravilha. Roncando, né? O Marcos roncando. É, boa. Aliás, porque deu erro, né? A gente tentou gravar esse episódio antes, não tinha você, era eu, Gabriel e o Marcos. Aí cagou tudo o áudio, tivemos que regravar e hoje os dois não puderam. Então, enfim, estamos gravando nós dois, mas acho que foi. Deus sabe o que faz, né? É aquela história, Deus sabe o que faz. Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, vale lembrar, DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no nosso site também. E a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que estarão prontos para te atender. O link deles também está lá na descrição do vídeo e no nosso site devsecopspodcast.com.br e também nas redes sociais. Sempre que a gente sai um episódio novo, a gente posta nas redes, LinkedIn, Twitter, Facebook, Orkut, Horóscopo, Que Passa, Flickr, a porra toda, OnlyFans, enfim. Em todo lugar que você procurar aí DevSecOps Podcast, você vai achar, vai ter lá o link dos nossos patrocinadores e os nossos links também. Segue a gente, acompanha com carinho. Bom, episódio de hoje, seu puto, vamos falar sobre o seguinte. Eu até pensei no título do episódio de hoje como prevenção, proteção, deu merda e agora. É literalmente, na minha cabeça, e em algumas literaturas, né, eu não inventei nada disso, mas você tem momentos da segurança, momentos de você prevenir, pensar antes das coisas acontecerem, né, e literalmente prevenir para evitar que algumas coisas aconteçam. A fase de proteção, que é você em tempo real ali tá monitorando e acompanhando esse tipo de problema. E a fase, cara, deu merda, e agora? Né? Logs, resposta a acidentes, coisas do tipo. Então, olhando para esses três pilares, acho que seria legal de introduzir pelo menos pra galera. Como é que você enxerga isso? O que você enxerga como prevenção? O que você enxerga como proteção? Como você enxerga como resposta a incidentes? Boa. Eu acho que é até um tema tão interessante porque a gente ainda consegue desmembrar ali do ideal e do mundo real. Porque se for falar de prevenção, é a melhor situação, né? Se previne, se alguém tentar te atacar e tudo mais, você já tá coberto, não vai acontecer nada com você. Mas no mundo real não é tão simples assim, né? Mas vamos lá, desmembrando ali. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala... até fazendo analogia com outras coisas, né? Você evita, você pensa já, né, algo que possa acontecer e se previne daquilo. Você evita, você cria mecanismo para te proteger daquilo. Então, eu acho que de longe, para qualquer situação, essa é a situação que sai mais barata, é a situação que você vai ter menos dor de cabeça. Então, teoricamente, seria o ideal pra gente, né? Então, por exemplo, carro, você faz um seguro, você tá protegido. Você já se preveniu, então se roubarem seu carro ou acontecer alguma outra coisa, né? Incêndio, batida, você tá prevenido. Saúde, mesma coisa, melhor você ir fazendo check-up, você tá lá, periodicamente no médico, analisando pra ver se você não tem nada, do que esperar estourar um câncer lá, alguma coisa e, já tá no último estágio, não tem o que fazer. Então, a prevenção, acho que sempre, não sei se seria 100%, não sei se cabe nisso, né? Porque tem questão de custo também e tal, mas a prevenção é sempre o que vai te dar menos dor de cabeça. Então, acho que a gente pode começar por aí, né? Boa, inclusive ontem, na tentativa de gravação desse episódio ontem, os meninos usaram essa mesma analogia do carro, né? E aí o Gabriel até falou, cara, a prevenção seria o cinto de segurança. E aí ficamos no debate, mas será que o cinto de segurança é uma prevenção ou uma proteção? Ele não vai prevenir do acidente acontecer, mas ele vai te proteger até certo nível. Se você tiver 300 por hora e bater de frente com o trem, não vai te proteger de porra nenhuma, né? Na verdade, vai manter menos pedaços de você, né? Acho que essa é a questão. Credo. Mas vai ter um nível de proteção ali aceitável.
Aí você trouxe essa mesma ideia, puto, o seguro ele seria uma prevenção? Cabe o debate, porque você fala, mano, eu ter seguro não vai evitar que eu bata o carro. Sacou? Boa, é uma boa. Olha só como é. Mano, e aí, esse é o debate. Eu queria trazer isso pra gente tentar falar, cara, beleza, e como é que a galera enxerga esses cenários, esses momentos, né? Eu tô prevenindo, eu tô me protegendo em cibersegurança, ou em application security, né? Mas continua o seu comentário. Eu acho que se trazer isso pro nosso dia a dia, falando de ferramentas e tudo mais, fica muito claro isso, e agora você falando disso daí, fica claro também com a analogia. Usando as nossas ferramentas, é a mesma coisa da gente falar de proteção, que seria rodar um SAST, um DAST, e de prevenção, que é você fazer um threat modeling e evitar de criar aquele problema. Então, e a proteção seria, já criou o problema, você já tem, vai acontecer, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas já passou da parte de prevenção. Agora você evita o problema, né? Você coloca ferramentas e fala, beleza, não consegui me prevenir, mas agora estou me protegendo disso. Ou colocar um AF que não resolveu o problema, mas tá aqui, ó. Tô colocando o cara, ele vai ter ele tem uma barreira a mais. Puta, é interessante essa visão do carro, porque daí, se pensar nisso, a analogia de novo do carro o que seria a prevenção? Prevenção é você não comprar a porra da carne, fazer a autoescola lá, porque você aprende tudo, você aprende as leis de trânsito, você aprende que sempre que há acidente, você quebrou algum princípio lá, né, putz, cara, esqueci, vou sofrer acidente. Né? Faz tempo. Não, mas esse ponto a gente discutiu ontem exatamente isso, porque assim, mano, é legal pensar, cara, eu preciso me prevenir, a gente chegou à conclusão que sim. Você falou, cara, 100% prevenção, seria o mundo ideal. Só que é muito difícil você pensar em todos os cenários possíveis. É possível, mas dentro do nível. Até a Threat Modeling ajuda muito nisso, com os frameworks e tudo mais, para você chegar ali em alguns contextos. E definir requisitos de segurança e tudo mais, para que você crie o seu software, né, ou a sua aplicação de uma maneira mais protegida. Não quer dizer que ela vai estar segura, mas ela está mais protegida, ela tem mais requisitos de segurança. E aí, voltando para a analogia, prevenção no carro, por exemplo, é o que você falou, carta de motorista, talvez um curso de direção defensiva, talvez o cara vai dirigir sempre dentro do limite de velocidade, aquelas coisas todas. Manutenção do carro, né, você tá trocando o pneu, você não tá deixando o negócio careca. Exato, então tudo que envolve evitar que algo vá acontecer cabe dentro de prevenção, dentro do nosso contexto. E aí, você deu exemplos aí de SAST, DAST, por exemplo, eu acho que eles entram nos dois cenários, mas para falar dos dois cenários, vamos pro próximo. Como é que você vê a proteção? O que seria a proteção? Como é que é se proteger de alguma coisa? Você já sabe que alguma coisa vai acontecer, ou que você tem pelo menos um risco, e você cria medidas para se proteger? Como que é isso? Dentro da segurança ali, falando de AppSec, é interessante que a gente sempre está ouvindo isso, que às vezes tem time que a velocidade do negócio não deixa a gente parar aquele time para fazer as correções, porque são muitas correções, vulnerabilidades, então eles preferem não parar para corrigir para ter velocidade. Parêntese. Corrigir vulnerabilidades oriundas de onde? De um SAST, por exemplo. De um SAST, Então, o SAST, nesse contexto, seria uma ferramenta de prevenção ou proteção? Eu acho que neste contexto ele seria de prevenção, porque você está tentando impedir que algo vá para a produção. Mas imagine o seguinte, porque é mais complicado, porque no software ele tá sempre em círculo ali. Então pode ser que essa vulnerabilidade ela já exista. Boa. E o SAST ele tá apontando aqui num outro ciclo que ele viu, mas ela já tá lá na frente. Então é até difícil mesmo saber se ele é proteção ou prevenção. Eu joguei essa pergunta ontem e a conclusão foi, se é um software novo, do zero, um projeto novo, e você tá rodando tudo isso, a gente considerou como proteção. SAST, DAST, SCA, porque você tá dentro do seu ambiente de desenvolvimento, vamos chamar assim. O próprio SCA, né? O SCA achou uma vulnerabilidade numa biblioteca, já tá público isso, já tá sendo explorado, mas você não tá em produção. Quer dizer, você não tá como diria um ex-chefe meu, você não tá com a bunda na janela. Então, de certo modo, você tá prevenindo. Todas essas ferramentas de teste de segurança vão te ajudar a prevenir problemas. Uhum. Mas aí, é o que você falou, tem um ciclo ali e tal, mas se eu já tô em produção, já tem uma versão lá e tô rodando aqui, fazendo, né, commit e coisas do tipo, e esse código eu sei que tá em produção, aí vira uma ferramenta de proteção. Uhum. Na verdade, proteção barra prevenção, né? Porque, proteção que você achou um problema, opa, beleza, só que você já tá em produção.
Aí você é tem que por conta, corrigir e voltar. a confusão é por conta desse ciclo, né? Porque não é uma coisa que começou, vai e acabou. Não é waterfall, Depois, né? ela volta, ela tá lá de novo, e se você não mexer, ela vai aparecer de novo, vai estar apontando. Aí, o que eu ia falar lá, que era, né, tipo, que dá pra fazer analogia não, mas o que acontece no ciclo de desenvolvimento. Quando o time, ele aceita esse risco, então o cara ali viu e fala, cara, beleza, tô vendo o risco aqui, não tem equipe montada para isso, que às vezes tem aplicação legada lá que nem tem time mais, você não tem quem cuida disso. Eu Então, keep, né? Um cara lá perdido que tá de... não, às vezes não tem mesmo, às vezes o negócio tá rodando, alguém de ongoing que o cara botou a mão lá só para fazer uma feature, alguma coisa sobe, mas ele não tem alguém que fique corrigindo vulnerabilidade, por exemplo. Então, o que o pessoal acaba fazendo? Colocando outras regras em WAF, por exemplo. Então, ele sabe da vulnerabilidade e daí ele vai tentar se proteger daquilo. Então, ele começa a colocar camadas à frente daquilo, né? Aí sim, aí seria a proteção, que é o cara identificar que, putz, a minha aplicação ela tá exposta para a internet, ela tem as vulnerabilidades de credenciais e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma autenticação no gateway. Então, o cara coloca lá na frente, lá no gateway, não é nem na aplicação, ou no firewall, ou num AF. Então, aí sim é proteção. Aí, cara, beleza, não mexi, não consegui pensar nisso antes, então agora eu tenho que proteger. Tem algum outro cenário aí que você vê dentro de segurança, de proteção? Não, então, ontem a gente, por exemplo, falou sobre... Eu tô referindo muito a ontem, porque os meninos gravaram, deu tudo já, errado. É sempre bom pegar foi debatido já. Pegar o embalo. Mas é exatamente isso, tipo, um AF, por exemplo, da vida, ele é uma ferramenta preventiva ou protetiva? A gente falou, cara, ele é assim como o Firewall, né? Ele tá lá escutando o tráfego, né? Fazendo nada, ele tá escutando o tráfego. Só que ele tem várias regras. Então, quando parte desse tráfego der um match em alguma regra, ele vai executar uma ação, um bloqueio, coisa do tipo. Então, isso por si só passa a ser protetivo, né? Protetivo proativo, porque ele vai estar escutando e vai fazer um bloqueio ali. E você tá, de fato, você põe um AF ou Firewall, por exemplo, para proteger um ativo seu, né? Uma aplicação, uma rede, alguma coisa do tipo. Então, se você tem um ativo por trás, nesse sentido, e você está em produção, ambiente produtivo, acaba sendo proteção. E é a mesma coisa do carro, né? Eu ontem mesmo no episódio que a gente estava gravando, vale sempre lembrar que agora eu sou europeu, eu comprei um Volvo. E o Volvo é cheio dessas paradas, sensor do carro que tá no ponto cego, você tá muito rápido aproximando do carro da frente, ele freia pra você sozinho, você tá saindo da faixa moscando, ele joga você pra faixa de volta, de forma sutil ele joga você pra faixa de volta. Então, mano, tem uma série de coisinhas para prevenir um acidente durante a condução do veículo, que acaba sendo uma forma protetiva da parada. Ele tá te protegendo de alguma coisa. Então, o AF é o típico ferramenta de proteção, olhando para Application Security. Enquanto que um SAST, como a gente falou agora, né? Ou um DAST, um SCA, dependendo do contexto, elas acabam sendo mais preventivos. Então, mano, eu enxergo dessa forma. Acho que os dois cenários se complementam. Inclusive, é legal deixar isso claro pro pessoal que sempre escuta a gente. Não é um ou outro. São os dois, mano. Né? A gente falou, puta, você vai fazer manutenção do seu veículo, você vai trocar óleo. Não é por isso que você não vai andar com a luz desligada sem painel. Você tem que saber se tem gasolina, a velocidade que você tá. Então, o painel vai te ajudar para esse monitoramento. Porque a hora que der alguma merda, ele vai te avisar ali de forma antecipada. Então, ter essa questão na sua aplicação e no seu software, protetiva e preventiva, protetiva, cara, faz total sentido. Aliás, tem que ter, né? São camadas de segurança. E aí, puxa a perninha pra próxima, né? Deu merda e agora? O que a gente faz? Como é que a gente responde um incidente? Como é que a gente enxerga isso no nosso contexto aqui pra ajudar a galera? Nesse ponto, você tem mais contexto que eu sempre trabalhei ali pra trás, mais pra trás. Mas nunca deu merda. Não, sempre dá. E o que eu, como time de desenvolvimento, e não como segurança, que eu sempre fiz quando dava merda. Primeiro que eu sinto, né, que eu sei que precisaria, de um plano de incidente. A gente nunca teve um plano de incidente. Sempre que dava merda, era pau, era ali. Tem que resolver ali agora. Como diria um gerente meu, parecia todo mundo urso do pica-pau. Você lembra daquele episódio do urso do pica-pau? Ele corre, ele não sabe o que faz, né, mano? Então, sempre que acontecia alguma coisa, explodia ali. Então, cara, era uma loucura. Aí corre, vira a noite, não sei o que, e chama não sei quem, aí a pessoa tá de folga, não tem nada definido.
E daí, a primeira vez... descobre mais um monte de problema, né? Tá amarrado com o cara e não tem documentação e não sei o que, um monte de bosta. Né? E você leva muito tempo pra entender o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo. Você tá... Mano, caiu um servidor aqui, não sobe mais. Por quê? Aí entrou... E daí eu lembro que a minha cabeça explodiu quando eu entendi o que era a resposta a incidente, quando era criar esse plano. Porque ficava claro, eu nunca entendi. Eu falava, tá, a gente preveniu, a gente fez tudo o que precisava, mas mesmo assim aconteceu. Furou, sei lá, o cara foi mais inteligente que todo mundo, ele descobriu uma vulnerabilidade aqui que ninguém previu e tal. E aí, o que eu faço? E quando eu vi isso, eu falei, cara, faz todo sentido, porque... você está preparado para aquilo, você sabe o que esperar. Então, se você cria um plano de resposta a incidente, você sabe quem acionar, você sabe o porquê acionar. A pessoa, ela vai ter plantão, você vai ter aquilo já determinado. Um nível de escalonamento, logs, coisas do tipo. Né? Exatamente. Então, assim, por mais que você não tenha previsto aquilo, você sabe como lidar com a situação. Então você não vai inflar o time, porque geralmente o que acontece é War Room, né? Traz todo mundo de todas as áreas, ninguém sabe o que está acontecendo. Para a empresa, é uma bica que os caras vão pagar de hora extra ali para a galera. Acionamento à noite, né? Tá acionando de madrugada, não sei o quê. E daí você vê o plano de resposta a incidente e fala, putz, isso daqui facilitaria tanto. E é algo simples, né? Porque você pensa, você fala, tá, quem é a aplicação, quem é o responsável, qual servidor que tá, onde eu encontro os logs, se ele cair, como que eu subo, onde tá o backup, onde tá o repositório, quem tem permissão. Então, cara, você tem tudo, acabou. Então, por mais que você sofra um ataque, sofra alguma coisa que seja um incidente mesmo, o seu tempo de resposta vai ser bem maior, né? DevSecOps. Boa, e aí passamos pelas três fases, vamos dizer assim. E aí ontem eu cheguei a comentar ontem sobre esse ponto que você falou de incidente. Eu trabalhei na Serasa um bom tempo. E lá a gente tinha eu sempre esqueço as siglas, mas é o Disaster Recovery Plan, DRP, e o Business Continuity Plan, BCP, que é o plano de continuidade de negócio e o plano de Disaster Recovery, né, de recuperação de desastre. E cara, trimestralmente, final de semana, eram elegidas lá algumas equipes de sistemas mais críticos. Os caras literalmente desligavam o sistema de produção para ver como é que os backups iam voltar, como é que o site backup ia assumir, pessoas de plantão, sabe? Tipo, literalmente uma simulação do caos. E, cara, sempre tinha um probleminha, sempre faltou alguma coisa. E aí os caras ajustavam o plano, a documentação, né? Atualizavam. Porque, literalmente, olha que engraçado isso. É uma atividade preventiva para proteger a hora que der merda. Cobre tudo. Porque você cobre tudo, mano. Porque assim, e o Gabriel deu um bom exemplo, que ele falou, cara, o exemplo clássico foi backup. Mano, você faz backup do bagulho, porque se você perder, se der merda, você volta o backup. Mas pensa, o backup é uma atividade preventiva, mano. Você tá se prevenindo pra quando der merda, se der merda um dia, você tem um backup lá. Inclusive, várias empresas fazem o backup, mas não testam o backup, né? Aí quando você precisa do backup, o backup não funciona. Então também não adianta. Tá só gastando dinheiro armazenando backup em algum lugar e não tá funcionando pra nada. Mas é importante pensar nesse ponto. Lá na frente, até o plano de resposta assistente de fato, porque nem você falou, normalmente o Jefferson gravou com a gente, explicou pra gente muito bem isso. Você tem lá um roteiro, você tem um passo a passo, você tem processo bem definido. Mas muita coisa que vai ser usada lá tem que ser preparada antes. Log. Clássico do Application Security é log. Access log. Mano, IP, request, response, URL que bateu, usuário. Mano, básico. Às vezes não tem. E isso é um bagulho nativo do web server. Nativo. Pra não ter, o cara foi lá e desabilitou o bagulho. Ou tá apagando o log, sei lá. Então assim, coisa básica que às vezes não tem. E aí chega lá. E até o Jefferson comentou nesse episódio que a gente gravou. Depois a produção procura aqui pra gente. Lá, eu até comentei. Falei, cara... Então, a resposta a acidentes acaba sendo uma forense interna antes de responder o incidente de fato. Porque a forense tá bom, mano, quem é a aplicação, quem é o dono, onde é que tá o log, quem é que chama, não sei o que, não sei o que. Então, é um trabalho chato pra caralho, interno, dentro de casa, você não precisaria ter. Bastaria acessar um portal, cara, tá aqui, ó, esse é o log, é aqui que chama assim, assado, pra facilitar tudo isso, né? Isso daí é interessante porque você vê a deficiência que a gente tem em documentar as coisas, em deixar as coisas bem definidas, né? Porque são coisas simples. Então, eu lembro que a gente tinha
algumas práticas de colocar tudo dentro de repositório, por exemplo. Então, se a gente falava da aplicação e entrava na documentação da aplicação e no repositório, a gente já colocava os servidores de produção, de desenvolvimento, de QA, colocava onde estavam os acessos, tinha algumas falhas de segurança que a gente acabava colocando informações que não tinha. É claro, no contexto fechado, dentro da empresa, com autenticado e tudo mais, mas assim, era uma forma da gente manter aquilo. E eu lembro que quando caía alguma aplicação nossa, quem ia dar o suporte, o NOC, por exemplo, os caras conseguiam resolver, porque os caras entravam na documentação e ele sabia se precisava se precisava dar um restart só na aplicação. Onde é o banco de dados, não sei o quê, coisinhas, né? Isso. O que o cara via? Ele olhava ele olhava na documentação e ele via que o banco X que estava integrado naquela aplicação. Ele olhava na tela do lado e ele via vermelhinho que o banco X tinha caído. Então, ele nem acionava nosso time, porque ele sabia que a aplicação caiu por conta do banco de dados, e não porque a aplicação. Então, é super interessante isso, porque a gente se previne disso, né? De gerar esse caos do satanás aí, de todo mundo sair correndo atrás de tudo e não resolver nada. E vou adicionar um plus a mais. Você falou aí, mano, tem um roteirinho, tem a documentação. Se você tem isso bem definido, você pode até automatizar a sua resposta a incidentes, mano. Tipo, nesse exemplo aí, puta, o banco X tá fora. Mano, o cara, beleza, então se o banco X tá fora, sei lá, como é que restart o serviço, né, uma coisa, acionar um e-mail e tal, já dispara essa ação do incidente, tá ligado? Registra isso no log, ó, aconteceu isso, tal hora. Então, mano, olha... vou até parar, porque eu vou dar um exemplo como eu aprendi a fazer isso. Aprendi na dor, né? Não aprendi no amor, aprendi na dor. Então, teve um tempo que eu trabalhei numa equipe que ela era a saída. Então, ela era o checkout do site. Então, é a parte mais crítica lá. Se o cara já fez tudo, ele foi lá e comprou. Ele clicou no botão de comprar e ele não consegue. Cara, se a gente perde o cliente ali... Cara, você tá jogando dinheiro fora, porque o cara comprou, ele quer o negócio. Sim. Então era crítico. E toda vez que a gente tinha problema com checkout, a minha área era acionada automaticamente. Só que o checkout, que teve um tempo que eu trabalhava só no front dele. Então a gente consumia serviços. A gente não tinha nada, não tem serviço. Nada. Não tem nada desenvolvido do nosso lado. É front. Front é só a camadinha ali, a casquinha. Só que a gente a todo momento tava junto com o pessoal de NOC, com segurança, porque sempre tinha um incidente, sempre tinha alguma coisa acontecendo. E daí eu falei, cara, não é possível, porque todo o meu troubleshoot era para apontar que alguém tava com problema. A API XPTO tá com problema, a outra API tá com problema, o banco de dados tá com problema. Então, isso começou a gente começou a criar esse sistema de identificar problemas. Então, a gente começou a passar de ser reativo para ser proativo. Então, eu comecei a monitorar o que acontecia com tudo e eu comecei a criei um plano de escalonamento. Então, quando o NOC via que a minha aplicação estava fora do ar, antes dele me acionar, que ele ia procurar lá meu telefone, né? Antes dele me acionar, ele tinha um roadmap do que ele precisava fazer. Um checklist. A API X está fora? Aliás, tá on? Essa outra, ele sabia. E daí, se ele identificasse uma que tivesse com problema, aí ele sabia. Ele fala, então beleza, este time aqui precisa corrigir isso, e provavelmente é isso, esse é o problema do cara, e se não resolver, aí eu envolvo ele. Uhum. Então, cara, eu saí de 1 milhão de requisições que eu tinha lá, de NOC, de e-mail, de chamada, de não sei o quê, cara, era quase nunca, era raro a gente ser chamado, porque já estava traqueado. Então, não era de segurança em si, mas era uma forma de prevenção. Eu preveni de que eu fosse acionado a tudo e a qualquer coisa. Então, sim, cara, pra gente foi um ganho extraordinário quando a gente fez isso. E descreve muito bem essa parte de resposta a incidentes, mano. Porque às vezes a galera... Por isso que eu quis trazer esse tema de discutir hoje no episódio, pra literalmente o pessoal entender. Gente, uma coisa é você se prevenir. Requisito de segurança, modelagem de ameaças, coisas que você vai fazer lá atrás.
Outra coisa, você vai se proteger, mano. Eu vou rodar scan aqui constante, vou corrigir vulnerabilidade, vou ter um ciclo aqui, né, de correção, priorização, enfim. Pentest que seja, né, tá sempre constantemente fazendo essa proteção. Ferramentas de monitoramento, como o caso de WAF, coisas do tipo. E eu preciso ter um plano de resposta a incidente, porque a hora que der um incidente, alguma merda, ou fora do ar, qualquer coisa, você saber como agir. Então, essas 3 fases, camadas, etapas, vamos chamar assim, elas não existem sozinhas, né, elas dentro da segurança, elas dependem uma da outra. E ontem eu fiz uma pergunta pros meninos que todo mundo respondeu igual, mas vamos ver o que você acha. Você tem dinheiro para investir, você não tem dinheiro infinito, mas você tem dinheiro para investir numa dessas 3 áreas: prevenção, proteção ou resposta a incidentes. Só uma. Qual que você investiria? Prevenção. Foi unânime, mano. O Marcos e o Gabriel falaram isso também, prevenção. Porque parece óbvio, né? Mano, vou prevenir. Mamãe dizia, né? Melhor prevenir do que remediar, né? E olha que engraçado. Aí sim, aí eu tinha até colocado aqui uma pergunta para levantar com você, que era a questão do custo. Tipo, se isso é bom, né? Se tudo isso é bom, por que a galera não faz? Por que você não tem isso em todas as camadas? E daí uma das coisas é o custo. Então, às vezes realmente o maior custo vai estar lá na frente, na prevenção. Porque eu preciso de pessoas dedicadas. Na frente ou atrás na prevenção? Na prevenção, na camada. No left, né? No shift left, tá. Porque eu preciso de pessoas treinadas para isso. É que assim, sempre que a gente pensa no mundo ideal, ali vai sair mais barato. Porque. Esse é o ponto. Porque eu não tô desperdiçando um tempo com a galera correndo atrás das coisas. Não... E o pior? O pior é, você não tá em risco. Porque quanto custa você pegar um ransomware e ficar parado? Você tem tempo pra resolver as coisas. Exato. Acho que a pergunta do custo é essa. Vamos supor que o Gabriel tocou nesse ponto ontem, mano. Você tem que gastar 1 milhão, investir 1 milhão em prevenção. Beleza, fala, cara, puta, beleza, investir em prevenção, vou fazer processo, ter ferramenta, um monte de coisa. E até em proteção, vamos dizer assim. É melhor do que você investir. Óbvio, você tem que ter um plano de resposta a incidentes, mas. Porque se você investir na frente, você já tá em risco, mano. Então, aconteceu um incidente. Dependendo do incidente, você não tem nem o que fazer. Ransomware. Pegou um ransomware. Acabou. Na melhor das hipóteses, você fica 2 dias parado. Sua empresa fica 2 dias parada. E daí você faz o cálculo. O que é 2 dias da sua empresa parada? O que custa isso pra você? Aí você vai ver lá. Tem empresa que é milhões, bilhões. Tanto custo direto quanto indireto, né? Tanto financeiro mesmo, que você ficou parado ali sem vender, sem operar, o que quer que seja. A imagem da empresa. Imagem, exato. E até assim, é o que a gente fala no gráfico lá do DevSecOps, a gente sempre fala isso, cara. Se você tem descobre um problema em produção, você tem mais pessoas envolvidas. Às vezes tem comunicação, é o dev, é o tester, é o PO, é requisito, não sei o quê. Se você descobriu isso lá na fase de desenvolvimento, lá atrás, cara, tá no dev ali. Não tem risco envolvido, tá mais tranquilo. É aquela história, tá mais barato de corrigir, você tem tempo pra corrigir, pensar. Então vale o esforço muito maior na prevenção do que na resposta a incidentes. E aí, só um adendo. É aquela história, né? Mãe fala, leva o guarda-chuva. Mano, eu odeio carregar coisa. Tipo assim, na mochila eu não ligo, mas minha mão tem que estar livre, tá ligado? Se eu precisar dar um soco em alguém, as mãos estão livres. Então, tipo, eu odeio ter alguma coisa na minha mão. E aí eu, mano, falava, puta que pariu, eu não vou levar o guarda-chuva. Mano, mas era batata, você não leva, o bagulho chove. Só que aí você começa a parar pra pensar, qual é o custo da chuva? Puta, você se molhou, você teve que esperar algum lugar pra chuva passar, você se atrasou pro compromisso, blá, blá, blá. Estragou aquela roupa. Estragou a roupa novinha, que você ia pro encontro com a novata. Então, tem um impacto ali do seu lado. Se você levou o guarda-chuva e não choveu, porque alguém pode argumentar, cara, mas tá bom, eu investi tudo isso em prevenção e nunca tive um problema. Que bom! Pra isso que a gente paga seguro de vida, pra não morrer. Pra isso que a gente paga seguro de saúde, pra não usar. Isso é foda. E essa é a falsa sensação de que você tá gastando mais. Porque quando não acontece, você olha e fala assim, joguei dinheiro fora, investi o dinheiro aqui, não aconteceu nada. Por exemplo, há 2-3 anos, mais ou menos, roubaram uma das minhas motos. Uma das minhas motos. A moto que eu tinha, roubaram. E eu tinha seguro. Cara, fiz o BO, eles esperam achar a moto ali e tal. Mas tinha brinde, né?
Como Tinha assim, brinde. brinde? O cara levou a moto e levou mais uma coisa. Puta, tinha um notebook dentro do baú, mano. Notebook qualquer não, um Microsoft Surface. Enfim, esse eu perdi. Mas pelo menos não perdi tudo. Então, mano, fiz o BO, liguei no seguro, mano, sei lá, 15 dias, tava com a grana na mão, comprei outra moto. Sem o seguro, tinha perdido, a moto valia 12 pau. Tinha perdido 12 mil reais. Saca? E mesmo estando com o seguro, eu não queria usá-lo. Você não quer ter uma moto roubada, você não quer ter a dor de cabeça, abrir boletim, blá, 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 blá. Então, é o tipo de coisa que você investe porque você sabe que o impacto é maior lá na frente, se acontecer algum problema. E se não acontecer, é aquela sensação de garantia. É a mesma coisa do plano de saúde, mano. Muita gente às vezes não paga porque o SUS é bom. Até é, mas dependendo do problema que você tiver que esperar na fila, né, uma série de problemas que o SUS tem, apesar da parte boa, é um impacto muito grande. Então, muita gente não quer pagar pra ver. Né? Então, acaba investindo nessas questões de prevenção e proteção que acho que faz sentido. E eu queria trazer essa mentalidade pra galera que escuta a gente. Leva aí pros CISOs e todo mundo que escuta a gente. Inclusive, ontem eu mencionei também, ontem na gravação que não deu certo, mas hoje tá dando certo. Eu mencionei que a gente tem aumentado muito a audiência, cara. Tem chegado muita gente nova aqui no podcast, muito ouvinte novo, tanto no canal e nas plataformas. Agradecer a galera aí, continue compartilhando, continue ouvindo. E é literalmente o trabalho aqui é de conscientizar. E uma das coisas que esse episódio traz, a mensagem não é uma ferramenta, mano. Eu vejo a galera muito comprando SaaS, agora eu tô escaneando meu código, eu tô protegido. Beleza, mano, você tá escaneando, você tá achando problema. Você tem um gestão de vulnerabilidade? Tá corrigindo? Tá retestando? Porque uma coisa é você falar corrigir, outra coisa é você retestar e ver se garantiu mesmo. Então, tem ferramenta de SaaS, tem o AF, tem uma série de coisas que tem que ser implementada. Não é uma coisa só. Então, você vai prevenir, você vai se proteger, você vai monitorar. Então, criem esse mindset. E aí, eu falo muito, eu tenho a minha live lá no YouTube, depois a galera procura aí, o Application Security Experience, que eu falo sobre o Homem de Ferro. Né, explicando as analogias, tal, apresentei sobre isso aqui também. E agora, você falando, eu lembrei de uma cena no Guerra Civil, quando o Visão atira lá e cata o máquina de combate lá, esqueci o nome dele, e ele cai, o Homem de Ferro vem, tenta resgatar ele cai no chão, e o Homem de Ferro, assim que o Homem de Ferro chega, o Jarvis lá, Friday, fala dos sinais vitais dele. Os sinais vitais estão estáveis, e aí ele fala, o time de resgate já tá a caminho. Então, mano, o computador dele ali já acionou o resgate, a galera vai vir e tal. Tipo, a resposta assistente automatizada, mano. Aconteceu uma merda aqui, já aciona, tal. Mano, eu acabei de lembrar desse contexto que é a resposta assistente automatizada. E daí, eu lembro até do upgrade lá depois, né? Ele se ferra nesse daí. No próximo não consegue alcançar, né, o Rhodes. Ele não alcança. No próximo filme, o Stark dá uma armadura pro Homem-Aranha e a armadura tem paraquedas. Ele aprendeu com esse erro. Exato. Na verdade, é 2 upgrades. Tanto a armadura do Homem-Aranha tem paraquedas, quanto a dele tem o Bust. Um Buster, né, pra subir mais rápido, que ele não conseguiu pegar a tempo, ele teve que subir mais rápido. E, mano, a palestra que eu fiz é exatamente isso. É esse mindset de mano, upgrade. Você não vai ter a versão 1 100%, mas você tem que melhorar na 1.1, na 1.2. E tem que ter isso constantemente quando a gente fala de segurança. E essas 3 etapas são exatamente isso. Né? Mano, eu vou aproveitar que você falou do CISO e deixar uma coisa que acho que... Já tirou o seu? Quero tirar urgentemente. Eu não tive essa porra. Curioso. Você que tá ouvindo a gente, teve CISO, você tirou seu CISO, doeu? Eu não tive. O meu eu preveni, eu tirei antes de doer. Boa. O que é interessante que eu vejo? Lá atrás eu via como o CISO, cara, é o que o cara manda, pronto, acabou. E se errou é por culpa do cara, se acertou é por culpa do cara, é como se o cara que manda na porra toda. E trabalhando como consultor, eu tive uma outra visão, que o CISO, ele é o cara que ele tá preocupado com isso. Talvez alguns não entendam tanto tecnicamente para tomar decisão, e daí é importante o nosso papel como desenvolvedor, como analista de segurança, como consultor, que é mostrar isso para eles. Então, a gente pegar tudo isso que é falado, tudo isso que é debatido, aproveitar mesmo, né, o que a gente fala no podcast, o que outras pessoas falam, o que você lê, o que você traz de experiência, o que você aprendeu e não faz, e colocar em ação. Traz o cara, senta com o cara, fala, cara, ó, é assim que tá acontecendo,
isso tá errado, isso não tá, ou, cara, a gente nunca pensou num plano de resposta a incidente, a gente nunca pensou em prevenção, será que não tá na hora? Será que... Olha o que eu tenho aqui, ó, olha a ideia que eu tenho, olha o processo que a gente pode implantar. Ah, não tenho verba. Cara, e se a gente tentar reduzir o máximo na verba, começar a pensar em prevenção? Porque daí você vai gastar menos. Então, em vez de você pensar numa resposta a incidente agora, vamos começar com prevenção. E daí, cara, eu entendi que os caras são 100% abertos para essas coisas. Porque eles querem isso, eles querem essa informação, eles precisam disso. Mas aí entra um fator pior na parte olhando para a segurança, que é justificar ter grana para fazer essas coisas. E aí você vai ter que justificar isso para pessoas que não são de segurança. Ah, preciso disso. Então como é que você faz isso? É um puta problema, né, para você conseguir fazer isso. Porque se sua empresa já sofreu ataque, é até mais fácil. É isso que eu ia falar, né? Exceto se já tomou na cabeça. Aí, cara, a torneira do dinheiro tá aberta. É o contrário, né? Você tá lá, você tá pedindo, pede e nunca vem. Aí, de repente, sofreu um ataque, pá, toma aqui, agora se vira, blá, blá. Aí você não tá preparado, porque você não sabe o que fazer com aquilo. Mas é mostrar a situação. Então, cara, vamos pensar em prevenção. Ah, não quero gastar. Não tem problema. Cria processo. Processo, você não vai gastar dinheiro com processo. Faz a prevenção, começa a educar as pessoas, começa a educar o time, começa a trazer esse mindset. Você consegue fazer isso sem gastar. Se você gastar, é claro que você acelera, você consegue escalar mais rápido, mas sem gastar, cara, faz um compilado de YouTube ali, de podcast, de coisa, começa a passar pro time, começa a criar documentação do que seguir, começa a criar... Ouso dizer que se empresas brasileiras maratonarem o Deve Ser Call Podcast, já tá meio caminho andado. Digo mais, não precisa nem maratonar todo o podcast. Nem isso. Na última temporada teve toda a série ali do SDL ali. Escuta essa série aí. E vai. Só vai. Consegue fazer sem gastar grana. Quer acelerar? Quer escalar? Depois agradece a gente, não precisa nem pagar nada. Não, pode pagar sim. Mas, mano, deixa eu só rodar um... Segurança, tecnologia, DevSecOps. Vamos dar uma vinhetinha aqui que tá muito tempo falando. Você tocou num ponto agora de treinamento. E ontem eu puxei esse tema também, que eu sempre gosto de falar dessa parte educacional, que era justamente isso. Onde entra treinamento nesse cenário? Eu tô prevenindo, eu tô protegendo, ou eu tô olhando para resposta a incidentes? Como é que treinamento se encaixaria nessas três pilares, vamos dizer assim? Eu chutei, porque é um debate que a gente literalmente não tentando amadurecer a ideia, mas eu chutei que o treinamento se encaixa nas três quando você fala de treinamento técnico. Você vai estar treinando alguém para prevenir, treinar um cara em threat modeling, você vai treinar um cara em pentest, vai treinar um cara em resposta a incidentes, né? Então você tem um treinamento mais técnico. Mas quando você fala de treinamento de conscientização, cara, o que é um phishing, né? Por que acontece phishing? Por que não pode guardar a senha no post-it, blá, 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 blá. Inclusive, estamos no Cyber Month, né? October Cyber Month, outubro amarelo, mas é o outubro do Cyber Security também, é global, enfim. Quando você fala de treinamento, você fala de uma maneira geral preventivamente. Porque é para preparar as pessoas para as questões de segurança, sejam elas de proteção, de prevenção, o que quer que seja, mas é para literalmente trazer essas ideias para as pessoas para que elas se preparem melhor para as atividades delas. Então, cara, se tem alguém de negócio que vai ouvir sobre segurança, ele vai começar a demandar requisitos melhores. Né? Ele não vai falar, eu quero a tela de login, ele vai falar, eu quero a tela de login, mas proteger contra os bots lá, hein? Bota um brute force lá, saca? Só dele ter ouvido às vezes falar sobre isso. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então, não podemos trafegar tal informação, eu ouvi no curso. Então, só dessas pinceladas, às vezes o requisito vem melhor, que é onde eu falo, aí é o real shift left, né? No requisito, começa lá. Então, o treinamento de uma maneira geral, pra mim, ele se encaixa perfeitamente na prevenção, mas como é que você vê isso aí? Eu acho que você tá certo. Acho que ele encaixa em qualquer momento ali. Inclusive, você tinha dado um exemplo lá atrás lá do resposta a incidente. Então, imagine que você vai criar agora seu plano de resposta a incidente. E usa aquela tática de derrubar. Fala, tá, como que a gente faz? Derruba o servidor, vamos atacar e vamos começar a anotar tudo, identificar todos os problemas que a gente encontra pelo caminho. E daí,
é uma forma de treinar. Você está treinando um time a responder aquilo. Você está treinando o time. Então, é uma forma de educar. Então, mais tecnicamente, mais voltada à resposta incidente, mas ainda assim educação. Acho que entra nas camadas, assim. Você consegue educar preventivamente. Inclusive, eu acho que você consegue até, né, elevar Você sobe uma camada ainda, porque você consegue treinar pessoas que não são da área de TI. Você começa a treinar pessoas que estão envolvidas de outra forma nesse processo de desenvolvimento. Então, pessoas de negócio, que é justamente isso, de ter requisitos que vão além de requisitos funcionais, são requisitos de segurança, por exemplo. Então, se você começa a educar essas pessoas, pessoal de negócio, a pessoa já começa a pedir sobre isso. Então, você está educando num outro nível, talvez seja mais do que left, né? Sim. Você saiu dali. Então, você consegue pegar várias camadas disso. E é interessante e realmente importante. Realmente. Inclusive, acho que se essa pergunta viesse de novo, né? Onde você investiria seu dinheiro? Seria justamente em treinamento. Então, cara, é do 0? Então, vamos treinar a galera aqui, pensar? Porque daí você começa a trazer aquilo de forma orgânica. Então, quem está mais interessado já começa a levantar. Aí o desenvolvedor que tinha ideias de como criar um processo de segurança, ele já começa a aplicar aquilo ali. Então, você vai ver coisas nascendo. E você sempre vê isso dentro das empresas. Por mais que tenha empresas que são totalmente fechadas com isso, cabeça fechada, você sempre encontra uma ou outra squad que sabe fazer. Né? E eles sabem fazer certo. Eles servem como modelo. Então, é você identificar isso, pegar aquilo e replicar, né? Pô, mas acho que pra funcionar de fato é aquela história do top-down, mano. Né? Como empresa, você tem que se proteger. Então, não adianta uma squad tá fazendo perfeito e outra squad expor na API na Amazon sem autenticação. Não adianta porra nenhuma, né? É isso aí. Vira comunismo, né? Tá todo mundo trabalhando e um só ganhando. Os outros só falam, então pra que eu tô fazendo direito? Alguém deixou aberto, me fodeu? Então não adianta. Todo mundo. Boa. Mano, acho que deu, né? Final do episódio. Quer dar uma mensagem final? Quer mandar um beijo? Mensagem com o Marcos. Curta e compartilhe. CCC. Curte, comente e compartilhe. Curte, comente, compartilhe, caralho. Boa. Pessoal, junte-se a nós lá no Discord. Tem muita gente chegando, dando ideias, sugestões. Cola que tá ficando legal. O pessoal começando a interagir um pouco mais. Tá bacana mesmo. Inclusive convidados. Que a segunda temporada praticamente inteira foi de convidados. Então, muitos deles estão lá no Discord. Dá pra interagir, trocar ideia, enfim. É isso. Curte, comenta, compartilha. Vê o site, vê o link, assiste. Faz tudo aí que tem que fazer nas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem, né? Se conseguimos gravar, né? Que tá putaria do cara essas gravações. E se esse sair também, né? E se esse sair, vamos ver se não dá erro até o final da gravação. Fechou então, mano. Valeu, boa conversa. Boa. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Até mais. Termina aqui DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.